tema da nossa aula de hoje é o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Na semana passada, eu fiz uma aula de introdução ao tema dos direitos fundamentais, trabalhando uma série de elementos teóricos introdutórios em relação a esse tema, e hoje a gente avança na discussão de um conjunto de direitos fundamentais que estão positivados na Constituição Federal de 88, essencialmente no artigo 5º. Como eu disse na semana passada, há direitos fundamentais por toda a Constituição Federal de 88. No curso de Fundamentos do Estado, no terceiro período, vocês já discutiram um conjunto de direitos, né, especialmente direitos políticos, e também no curso que eu trabalho direitos sociais. E hoje aqui a gente avança com especial ênfase num rol de direitos chamados de direitos civis, né? Direitos individuais e coletivos de primeira dimensão ou de primeira geração no que tange a chamada teoria das gerações ou das dimensões de direitos fundamentais. Na Constituição Federal de 88, essa discussão que a gente vai fazer hoje está vinculada à normativa inscrita no capítulo 1 do título 2. O título 2 versa sobre direitos e garantias fundamentais, o capítulo 1 versa sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Esse capítulo 1 tem só um artigo, que é o artigo 5º, mas é um artigo longuíssimo, um artigo com muitas dezenas de incisos. E eu sugiro a todos e a todas a leitura desse artigo 5º, porque é um artigo importante, que apresenta o rol ali de direitos individuais e coletivos fundamentais, né, considerados pela Constituição fundamentais, um rol importante de direitos. O caput do artigo, né, que é a parte introdutória do artigo, a cabeça do artigo, o caput é uma palavra latina que significa cabeça, é essa que está apresentada na projeção para vocês. Se afirma no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, enunciados nesse trecho do artigo 5º, no caput do artigo 5º, o que a gente pode considerar como base essencial de organização do rol de direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal de 88. Quando a gente fala de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, a gente está falando de 5 elementos que, sem sombra de dúvidas, compõem a base da organização constitucional dos direitos fundamentais. E a partir desse enunciado geral, né, o artigo 5º passa a elencar os termos em que se regulamenta na Constituição Federal de 88 as linhas gerais da proteção desses direitos que compõem esse eixo basilar da Constituição Federal de 88 no que tange aos direitos fundamentais. Quando se fala de direito à vida, se fala do bem jurídico mais importante para todos e todas, que é a vida, né? E a vida é entendida de maneira plural e de maneira complexa, como composta tanto da integridade física quanto da integridade psíquica de todos e todas. E também se entende o direito à vida como englobando não apenas condições materiais, mas também condições
imateriais, né? O direito à vida engloba a demanda de promoção das condições imateriais necessárias para uma vida digna. Então, falar de direito à vida, na concepção contemporânea, engloba esse conjunto grande de aspectos. A vida digna, a vida com dignidade, é um eixo basilar do conceito de direito à vida, que deve ser garantida mediante o propiciamento das condições materiais e não materiais para essa vida digna, e que está vinculada à integridade física e à integridade psíquica. Existem uma série de questões polêmicas que se relacionam ao direito à vida. E, embora nem todas estejam diretamente previstas na Constituição Federal de 88, é importante que vocês conheçam minimamente esses debates no que tange a dimensão jurídica da discussão e no que tange a orientação político-jurídica atualmente adotada pelo Estado brasileiro. Uma das questões polêmicas, conturbadas, ligadas ao direito à vida, diz respeito ao início e ao fim da vida. Quando começa a vida humana? É com o nascimento? É com a concepção? É num determinado estágio de desenvolvimento do feto? Por outro lado, quando termina a vida humana? Sei lá, com a decomposição dos materiais orgânicos? É com o que é a morte? São todas essas questões do início da vida e do término da vida, são questões muito profundas do ponto de vista filosófico, com densas implicações religiosas. E do ponto de vista político-jurídico, é necessário que o Estado e o direito deem respostas a essas questões para permitir o adequado balizamento normativo da vida em sociedade. De um ponto de vista jurídico, se considera que a formação da pessoa humana se dá a partir do nascimento com vida. É o nascimento com vida, é o nascimento com a capacidade respiratória que dá início à vida humana de uma perspectiva jurídica. Mas a legislação garante um conjunto de direitos também à pessoa ainda não nascida. Então, o que é chamado pelo Código Civil de nascituro possui protegidos alguns direitos, de modo a preservar a capacidade de desenvolvimento que pode levar à formação da personalidade jurídica que se dá com o nascimento com vida, o nascimento com capacidade respiratória. Embora a pessoa humana só surja com o nascimento, como eu falei, alguns direitos são protegidos ao nascituro desde a concepção. E um tema importante vinculado a essa discussão sobre o nascimento com vida é o tema do aborto. Isso não está regulamentado pela Constituição, a Constituição não se refere ao aborto, mas o Código Penal criminaliza no Brasil o aborto. O aborto está descrito, o incentivo ao aborto, como um tipo penal. E o Código Penal prevê duas exceções, dois casos em que a prática do aborto não é criminalizada. O primeiro é o chamado aborto terapêutico, no qual, para salvar a vida da gestante, que tem a vida em risco, se promove o aborto nos casos em que o desenvolvimento
do feto ou da gestação colocaria em risco a vida da mulher gestante. Então, nesse conflito entre dois direitos fundamentais à vida, se entende que prevalece o direito da gestante de sobrevivência e de escolha, e aí o chamado aborto terapêutico, que é o procedimento médico que impede o desenvolvimento do feto nessas situações, é considerado legal, é considerado autorizado pelo ordenamento jurídico. E também o que é chamado pela literatura de aborto humanitário, que é o caso em que a gestante foi vítima de um estupro, de um ato de violência sexual, e o feto em desenvolvimento é uma consequência desse ato violento. E aí, novamente, tem um conflito entre direitos fundamentais, e o ordenamento jurídico optou por proteger o direito da gestante à vida digna, né, entendendo que gestar o que é consequência de um ato bárbaro de violência sexual seria uma ofensa à dignidade da gestante, com consequências aí para a materialização do direito à vida digna dessa pessoa humana. E aí, sob essa fundamentação, se autoriza, nesses casos, o aborto. E o Supremo Tribunal Federal também decidiu, aí acho que faz coisa de 10, 15 anos, que caso o feto apresente anencefalia, que é uma impossibilidade do desenvolvimento cerebral adequado, que leva necessariamente à morte do feto pouco tempo após o nascimento, embora ele tenha capacidade respiratória, ele não consegue se desenvolver por conta dessa limitação no sistema nervoso. Também nesses casos o STF admitiu que o aborto pode ocorrer sem ser considerado crime. Outras sociedades regulamentam diferentemente, regulamentam de formas diferentes essa questão do aborto. Tem sociedades em que o aborto ele é autorizado, ele é considerado um procedimento comum dentro do preenchimento de certas regras, como acompanhamento psicológico do casal que quer abortar e um determinado tempo máximo em que é autorizado a prática do aborto. A gente viu aqui no Brasil uma polêmica social forte quanto a esse tema na semana passada, quando foi divulgado que uma menina de apenas 10 anos sofria violência sexual de forma sistemática desde os 6 anos, e essa violência gerou o desenvolvimento de um feto, né? Houve uma concepção a partir desses atos sistemáticos de violência. E a menina queria abortar, e uma parte da sociedade brasileira criou polêmica com essa situação e até tentou constranger, mediante violência simbólica e até violência física, as pessoas envolvidas nesse procedimento médico, em especial a menina, né, a vítima da violência sexual e a vítima também dessa violência social perpetrada por esses grupos. Mas, felizmente, o aborto foi realizado nesse caso, em cumprimento às determinações jurídicas, e até onde eu sei foi divulgado, a menina passa bem de saúde. Esse é um tema, como eu disse, altamente polêmico, e aí daqui a pouco eu vou interromper a gravação, a primeira parte da aula, porque eu quero ouvi-los e ouvi-las sobre esse tema. Esse é um tema que eu acho importante de conversarmos mais detidamente. A Constituição, ela também não fala sobre eutanásia e sobre ortotanásia, mas se entende, do ponto de vista jurídico,
que a eutanásia está proibida. O que é a eutanásia? É a contribuição voluntária à morte de uma pessoa que esteja em sofrimento intenso e queira dar fim à sua vida. Ou em outras sociedades, a eutanásia é permitida, é considerada legalmente válida. Tem até um filme super bonitinho, triste, que no fim acaba acontecendo. Enfim, eu estou dando spoiler do filme, não vou, retiro tudo que eu disse até aqui, mas tem um filme que trabalha esse tema de modo interessante, uma comédia romântica, baseada num livro, que é uma trilogia, o livro, e aí do primeiro livro foi feito um filme muito, muito bem feitinho, muito bonitinho. E existe também outros temas ligados ao direito à vida e trabalhados do ponto de vista político-jurídico pelo Estado brasileiro. Um deles é a utilização de células-tronco embrionárias, que o STF, numa decisão recente, aí também dos últimos 10, 15 anos, autorizou que pesquisas sejam feitas com base em células-tronco embrionárias, de modo a defender o entendimento de que células inviáveis do ponto de vista do desenvolvimento genético, do desenvolvimento biológico, não estão protegidas pelo direito à vida de um ponto de vista jurídico. E isso é o que autoriza a utilização dessas células em pesquisas, são as chamadas células-tronco embrionárias. Pena de morte. Existe pena de morte no Brasil? Existe. A Constituição prevê a hipótese de pena de morte em casos muito específicos, né? No caso de guerra, é possível haver, atendido um procedimento que a Constituição estabelece, a aplicação de pena de morte que ocorre aí por fuzilamento. Nenhum crime comum pode ser punido com pena de morte. Ou em outras sociedades há pena de morte para crimes comuns, né? Na sociedade norte-americana, em muitos estados isso existe. Então é muito comum a gente ver nos filmes lá de Hollywood tratando esse tipo de situação, e também outras sociedades mundo afora prevêem pena de morte. No Brasil, como regra, né, para crimes comuns não há pena de morte, a Constituição apenas a prevê no caso de guerra para crimes militares. Um outro fundamento da proteção constitucional aos direitos fundamentais, escrita na cabeça do artigo 5º, é o direito à igualdade. O direito à igualdade é uma base fundamental dos regimes democráticos. Os regimes democráticos eles foram constituídos, em larga medida, para a proteção do direito à igualdade e para a promoção do direito à igualdade. Se entende contemporaneamente que o direito à igualdade implica na demanda de uma dupla proteção político-jurídica. De um lado, se fala de igualdade perante a lei, ou seja, uma proibição de que na aplicação da lei haja discriminação negativa entre grupos ou entre pessoas, e se fala também de igualdade na lei, né, de modo a entender que a lei em si também não pode promover discriminações negativas e não justificadas entre pessoas.
Quando a gente fala de igualdade, a gente não está falando de tratamento igual a todas as pessoas. Há uma longa literatura filosófica e política discutindo igualdade. E desde a Grécia Antiga, das discussões de Aristóteles, já se enunciava um primado associando, já se construiu um enunciado associando igualdade a uma concepção mais complexa, que envolve o tratamento igualitário dos iguais e o tratamento desigual para os desiguais, na medida da sua desigualdade. Então, tratar de modo equivalente situações que não são equivalentes não atende a um princípio de igualdade. A igualdade está além da delimitação formal, né, e deve atingir necessariamente um conteúdo material de equalização. E isso envolve, né, dar tratamentos diferentes a situações que são diferentes. Tem uma frase famosa e bonita do Boaventura de Souza Santos, que fala que se a igualdade me discrimina, né, ou melhor, se a desigualdade, se a diferença me discrimina, eu quero a igualdade. Mas se a igualdade me homogeniza, né, não permite ver a minha singularidade, eu quero a diferença. E é essa orientação que se entende contemporaneamente aplicável para o direito à igualdade, de modo a permitir tratamentos diferentes, desde que esse tratamento diferente seja justificável e tenha uma justificativa associada à própria promoção da igualdade. E isso ocorre, por exemplo, no caso das ações afirmativas, que eu vou trabalhar com mais detalhes com vocês a partir da próxima projeção, e é um tema também polêmico que eu quero discutir com vocês com mais profundidade. No artigo 5º da Constituição Federal de 88, são vários os incisos, né, que abordam e que materializam o direito à igualdade. Entre eles está lá o inciso 1º do artigo 5º, que trabalha a igualdade entre homens e mulheres, diz lá esse inciso, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então está lá a afirmação de que homens e mulheres são iguais. Lá no inciso 42, está exposta, no inciso 41, na verdade, eu escrevi errado, está exposta a proibição às discriminações. Diz esse inciso que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No 42 está a proibição ao racismo. Diz esse inciso que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E diz o inciso 30 do artigo 7º que é proibida a diferença de salários no exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, estabelecendo uma proibição de diferença salarial por sexo, idade, cor ou estado civil e concretizando também, ao fazê-lo,
o direito à igualdade. São muitos, então, esses são apenas alguns das regras inscritas na Constituição Federal de 88 que visam efetivar e promover o direito à igualdade. O que são ações afirmativas? Está aí na projeção um conceito possível de ações afirmativas que tem os seus elementos centrais extraídos de uma monografia do Joaquim Barbosa sobre esse tema. Joaquim Barbosa é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi também membro do Ministério Público Federal na sua carreira. Ele teve a carreira de procurador e depois foi indicado quando o Lula era presidente, ele foi indicado para o STF, e ele tem um livro, uma monografia escrita sobre as ações afirmativas. Como vocês devem saber e se lembrar, ele é uma pessoa negra e um grande defensor das ações afirmativas, diferentemente do que circulou aí na mídia, associando a imagem dele a ideias críticas às políticas de ações afirmativas. Essa concepção é falsa, né, fake news. O Joaquim Barbosa sempre foi um defensor assíduo e importante das ações afirmativas. E, segundo o Joaquim Barbosa, a gente pode entender as ações afirmativas como políticas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, voltadas à concretização da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física, entre outros. As ações afirmativas possuem, segundo ele, natureza multifacetária, sendo associáveis à promoção da igualdade de oportunidades. Desse conceito do Joaquim Barbosa é possível extrair um conjunto grande de compreensões, né? A primeira e mais basilar delas está vinculada à associação entre ações afirmativas e promoção da igualdade material. Uma segunda extração importante que dá para fazer desse conceito é o caráter multifacetário que as ações afirmativas podem ter. De um lado, elas podem ser obrigatórias ou opcionais, né? Podem ser voluntárias ou involuntárias, e elas podem estar vinculadas a um conjunto grande de temáticas. Elas podem estar vinculadas à equalização das desigualdades raciais, à equalização das desigualdades de gênero, à equalização de desigualdades etárias, à equalização de desigualdades de origem nacional, de nacionalidade, a questões de compleição física, entre muitas outras suscetíveis de tratamento por meio dessa via. E está na base da formulação das ações afirmativas, que tem justificação complexa, e a gente vai falar um pouco mais disso, que na vida real as pessoas não partem de uma situação hipotética de igualdade. E a ação afirmativa busca minorar, minimizar essa extrema desigualdade que caracteriza as sociedades em geral e que é uma marca absolutamente fundamental da sociedade brasileira. Existe um conjunto grande de tipos de ação afirmativa. Se fala normalmente das cotas, que é o tipo mais famoso e mais utilizado de ação afirmativa, por meio da qual um determinado número de vagas em determinado setor é vinculado a um grupo específico, seja pessoas negras, pessoas de baixa renda, mulheres, pessoas com deficiência. A legislação prevê
um conjunto grande de tipos humanos beneficiados com esse direito a vagas reservadas em processos seletivos, em concursos públicos, em empresas particulares, etc. Mas além das cotas, existem outros tipos de ação afirmativa. Existem bônus. Por exemplo, algumas universidades do estado de São Paulo utilizavam essa sistemática há alguns anos, estabelecendo acréscimos de pontuação nos concursos públicos para certos grupos sociais. Também é possível se dar incentivos fiscais. Tem uma lei em São Paulo que prevê que empresas que contratarem pessoas com uma certa idade passam a ter direito a um benefício fiscal, a uma diminuição de tributos. Então, esse também é um tipo de ação afirmativa. E existem outros, né? Por exemplo, as universidades norte-americanas, elas não estabelecem cotas, mas elas estabelecem um sistema de preferências beneficiando certos grupos sociais. Há um conjunto grande de tipos de ações afirmativas. Por que as ações afirmativas existem? O que justifica a existência das ações afirmativas? O Joaquim Barbosa ele vai defender a importância das ações afirmativas pautado num conjunto grande de justificativas. Dentre elas, ele afirma que as ações afirmativas elas modificam a situação de poder, de riqueza e de status de grupos sociais que são subalternizados ou que são minoritários, né, e que teriam muito mais dificuldade para ampliar a sua situação de poder, riqueza e status sem a presença dessas ações afirmativas. Ele também defende que as ações afirmativas elas fomentam a diversidade e a pluralidade nas posições sociais, ampliando a representatividade das pessoas que se situam em posições decisórias importantes. Há uma vasta literatura nacional e internacional abordando como a trajetória singular de vida de cada um implica na sensibilidade e na tomada de decisões referentes a temas específicos. E aí um dos eixos por meio dos quais se discute a importância das ações afirmativas está vinculado à defesa de que a gente precisa de maior pluralidade nas posições sociais e nos postos decisórios, né? É importante que não sejam só pessoas brancas, homens heterossexuais, os tomadores de decisão, ou em sentido amplo. É importante a existência de mulheres, é importante a existência de pessoas brancas, é importante a existência de pessoas com deficiência, e todo tipo de ser humano nos postos decisórios e nos cargos em geral, porque cada uma dessas pessoas traz uma visão singular para as temáticas abordadas a partir da sua experiência. E a gente precisa, na sociedade contemporânea, dessa pluralidade de vozes e de pontos de vista. Isso se expressa, por exemplo, mesmo na própria função docente, né? Quantos docentes negros existem na Unifal? Pouquíssimos. Né? Se conta no dedo as pessoas que se autodeclaram negras entre os professores e professoras da Unifal. E isso é um problema, traz consequências pedagogicamente ruins para o próprio desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Porque o ponto de vista
que somente as pessoas que vivenciam a discriminação racial têm, é fundamental para o processo educacional de qualquer pessoa, né? E assim vale também para pensar a pluralidade de outros e a necessidade de presença de outros grupos sociais. Também se defende, a literatura defende, que é fundamental criar personalidades emblemáticas entre grupos minoritários ou subalternos. As pessoas que têm aquelas características, né, que são pessoas negras, ou que são mulheres, ou que são de outras nacionalidades, ou que têm uma compleição física, precisam ver pessoas com as mesmas características delas em posições de destaque social, para que essas pessoas sirvam como exemplos de trajetórias a servirem de inspiração. O próprio Joaquim Barbosa é um exemplo disso. Ele é o primeiro ministro negro e o único até hoje na história do STF. Você ter lá um ministro negro é importante para todas as pessoas negras e para a sociedade como um todo. Isso ficou muito presente na discussão brasileira, não sei se vocês acompanharam, mas circulou muito nas redes sociais, associado a uma apresentadora de telejornal da Globo, a Maju. Teve um vídeo muito bonitinho de uma menina negra, uma criança, que assistia o telejornal da Maju e falava, ó, a Maju é igual a mim, a Maju tem a cor da minha pele, ela tem o meu cabelo, e é fundamental, né, ter esse tipo de representação. A Maju também é uma das poucas jornalistas negras da Rede Globo. E a criação dessas figuras emblemáticas é fundamental para inspirar as pessoas a empreenderem trajetórias de ascensão social. As ações afirmativas também se entende que elas eliminam as chamadas barreiras artificiais invisíveis que impedem a ascensão de grupos sociais. E as ações afirmativas, elas promovem, né, a universalização dos direitos e equalização do acesso às oportunidades. Somos uma sociedade muito desigual, uma das mais desiguais do mundo. Eu poderia exibir uma infinidade de dados aí para vocês para justificar essa assertiva, né? Mas eu preparei aqui 3 conjuntos de dados sobre desigualdade de gênero e de raça. Essa primeira tabela é uma informação relativamente conhecida, mas ela traz o rendimento hora da população brasileira segundo anos de estudo e segundo diferenciação de sexo e de raça. E ela mostra que, em geral, as pessoas pretas ou pardas, né, as pessoas negras, ganham menos que as pessoas brancas para todas as faixas de tempo de estudo, e que as mulheres ganham, em média, menos que os homens para todas as faixas de tempos de estudo. E as mulheres pretas ou pardas, né, as mulheres negras, estão na posição menos privilegiada dessa estratificação, né, de modo que são as mulheres pretas ou pardas que ganham menos quando comparado aos outros agrupamentos humanos que tiveram
os mesmos tempos de estudo. Então, pegando, por exemplo, ali o fim da tabela, né? O grupo de estudos de 12 anos ou mais. As pessoas brancas, em média, ganham 26,70 o rendimento hora. As pessoas pretas ou pardas, 18,50. As mulheres ganham, em média, 19,60 rendimento hora, quem tem 12 anos de estudo ou mais. Os homens, 29,60. Né? Então, e as mulheres pretas ou pardas estão com 15,60, enquanto os homens brancos, 32,70 para essa faixa de tempo de estudo. Então, isso evidencia o absurdo da situação brasileira em termos de desigualdade racial e de gênero no que tange a dimensão salarial. Eu poderia trazer dados de violência, de desigualdade de renda, de desigualdade patrimonial, porcentagem de população carcerária, uma infinidade de dados evidenciando a desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira. Aqui está um outro dado que eu acho interessante, porque ele mostra isso, a desigualdade de gênero, no caso, no âmbito da administração pública federal. Mostra aí, de 95 a 2014, a participação de mulheres em cargos em comissão, que são aqueles cargos de direção e chefia, são funções de confiança, de indicação, né, entre aspas, conforme se circula, não sujeitos a concurso público. E aí existem 6 tipos de cargos com esse padrão. E o DAS, que é Direção e Assessoramento Superior, 6 é o mais elevado, enquanto o DAS1 é o menos elevado, com remuneração mais baixa. As mulheres, em relação ao DAS1, elas compõem aí, nesse período de 95 a 2014, algo como 45% das ocupantes desse tipo de cargo. Já o DAS6, que é o cargo de hierarquia mais alta, de maior remuneração, maior poder decisório, as mulheres foram 16% em 95, 19% em 2004, 19% em 2014. Isso mostra que nas posições de chefia mais importantes, dentro da estrutura da administração pública federal, as mulheres estão presentes em muito menor número, né? Só 19% no auge dessa situação. Se a gente pegar a formação do Congresso Nacional, a gente vai ver aí que coisa de 10% das deputadas e senadoras são mulheres, né? Enquanto 50% da população brasileira, mais ou menos, são mulheres. Se a gente pega no STF, salvo engano, uma ou duas mulheres ministras. Não sei se uma delas se aposentou, mas acho que não. Mas acho que a Rosa Weber e a ministra mineira aqui, que me fugiu o nome agora, que presidiu recentemente o STF. Se você pega entre os ministros de Estado, os ministérios, também são pouquíssimas. Mesmo no governo Dilma, foi o auge da ocupação feminina de ministérios. E mesmo no governo Dilma, eram minoritárias, eram menos mulheres que homens. O Temer chegou a compor um ministério sem nenhuma mulher e sem nenhuma pessoa negra também, salvo engano. Enfim, esses são reflexos dessa situação de absoluta desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira. E também aqui um outro dado relacionado à raça,
colocando aí para o Poder Executivo Federal a porcentagem de pessoas de nível auxiliar, de nível intermediário, de nível superior, que se declaram negras ou não. E a gente vê que na base da hierarquia, no nível auxiliar, 50% das pessoas se declaram pretas ou pardas. Já as pessoas que ocupam cargos de nível superior, de mais alta remuneração, poder decisório, etc., só 19% são pretas ou pardas. Então está aí um outro dado relativo à igualdade de raça no âmbito da administração pública brasileira. Eu vou encerrar agora a gravação e eu quero ouvi-los e ouvi-las sobre esses temas polêmicos que tratamos aqui. Direito à vida, aborto, eutanásia, direito à igualdade, ações afirmativas, políticas de cotas.